Olá, amigos, bem-vindos ao canal Mundo 360 e eu estou aqui logo no iniciozinho dessa semana para desejar a todos dias de muita saúde e paz e também, não poderia ser diferente, para comentar sobre a crise na Ucrânia. Afinal, todos estão se perguntando se vai ter guerra na Ucrânia, se Putin vai de fato declarar guerra contra este país e quais seriam as respostas do Ocidente, aí dos Estados Unidos e da União Europeia. Bom, eu não tenho resposta para todas essas indagações, acredito que só Putin sabe, nesse momento, se vai ter guerra ou não. Mas eu imagino que eu posso trazer aqui alguma contribuição, posso trazer alguns fatos sobre os quais nós não temos falado, mas que certamente estão aí na pauta de considerações de Putin ao tomar essa decisão de invadir ou não a Ucrânia. Então, eu não vou voltar ao tema do adensamento das tensões entre Rússia de um lado, Estados Unidos e Europa de outro, porque nós já sabemos. Eu vou só confirmar que sim, no início desse ano de 2022, essa crise tornou-se bastante importante, né? Recrudesceu, cronificou. Putin mantém as suas frotas, as suas tropas e frotas também na fronteira com nas fronteiras, né, com a Ucrânia e tem declarado para o mundo que não vai tolerar que a Ucrânia entre para a OTAN e muito menos para a União Europeia e que também não vai tolerar movimentações militares, ainda que pacíficas, por parte dos americanos e dos europeus naquela parte do mundo. Bom, a resposta de Joe Biden tem sido diplomática e persuasiva, né? Então, nós podemos dizer que a resposta de Joe Biden tem sido inteligente. O que eu quero dizer com resposta diplomática e persuasiva? Primeiro, Joe Biden tem feito um discurso muito interessante, porque por meio desse discurso ele conseguiu reunir os países europeus. Ele conseguiu fazer uma reunião tão importante dos países europeus, ele conseguiu unificá-los em torno de uma causa comum, que é a defesa do Ocidente e da Ucrânia contra a Rússia, e isso é tão significativo que países geralmente neutros, como Finlândia e Suécia, parecem ter saído da neutralidade e estão ao lado dos europeus, ou seja, fazem parte desse discurso de unificação dos Estados Unidos. Também os Estados Unidos têm aumentado a sua frota militar, só na semana passada mandou mais de 8.000 soldados americanos para a Ucrânia e regiões próximas da Ucrânia e esses militares estão sob o que a gente chama alerta elevado, ou seja, eles não estão lá apenas fazendo exercícios militares, eles estão em alerta elevado, ou seja, podendo entrar em ação a qualquer momento. Isso é bastante significativo no que diz respeito ao direito a ius in bellum, né, ao direito da guerra. Ademais, os Estados Unidos têm abastecido os ucranianos com armamento mais expressivo, com armas, digamos, de última geração, também prontas a serem utilizadas. Se não bastassem, os Estados Unidos tornaram público para o mundo que tipo de armamento os russos levaram para aquela região, para a fronteira da Ucrânia, que é o que se chama de armamentos híbridos. E esses armamentos híbridos, eles não são permitidos pelas convenções de Genebra sobre o direito de guerra. Ademais, eu não quero me alongar muito, os Estados Unidos têm deixado claro quais serão as novas sanções econômicas que vão impor contra Moscou e seus aliados. Então, há um adensamento, sim, de um lado da Rússia, de um lado por parte de Putin e de outro lado por parte do Ocidente. Contudo, por que Putin ainda não invadiu a Ucrânia? Ou seja, por que ele ainda não foi para uma guerra? Porque
existem fatos hoje na agenda de Putin que não existiam lá em 2014, quando ele invadiu a Ucrânia. Quais são esses fatos? Bom, vamos lembrar que quando a Ucrânia tornou-se independente, né, ali em 1991, no final, né, da Guerra Fria, ou quando então a União Soviética estava se desmembrando e os países da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estavam adquirindo a sua independência, a Ucrânia, nesse contexto, torna-se independente da Federação ali soviética, da União das Repúblicas Soviéticas, e ao se tornar independente, a Ucrânia ela se constituiu, né, o país se constituiu com uma população dividida. Parte da população era pró-Rússia, ou seja, não estava satisfeita com a separação e queria voltar a fazer parte, então agora da Rússia, país independente. E parte da população que estava na Ucrânia estava satisfeita sim com a independência e era uma parte significativa de nacionalistas. Bom, e assim foi, né? Aí, Moscou foi alimentando essa divisão, foi abastecendo aquele grupo da população pró-Rússia, fez muitos políticos no parlamento, fez muitos deputados pró-Rússia no parlamento, e esse contexto foi um contexto muito favorável a Moscou. Tanto que quando, em 2014, Putin invade a Ucrânia com vistas a tomá-la de volta, contou com essa parte da população e também com os políticos que estavam no poder pró-Rússia naquele momento. Mas como Putin perdeu a Ucrânia e acabou ficando, vamos lembrar, em 2014 com aquela parte da Ucrânia que é a Crimeia, quando ele perde a Ucrânia nesse momento, ele perde a Ucrânia, a meu ver, definitivamente. Isso é fato. Porque aquela parte da população pró-Rússia foi para a Crimeia. E ficaram na Ucrânia os nacionalistas ucranianos contra Moscou. Então, a Crimeia se tornou um lugar para onde foram os pró-Rússia, e essa população da Crimeia não vota na Ucrânia, portanto, o parlamento ucraniano acabou ficando com uma representação dos pró-russos muito diluída, muito pequena, e os nacionalistas ganharam espaço. E hoje são esses nacionalistas que dizem: Putin, não venha para cá. Nós estamos olhando para o Ocidente, nós queremos sim entrar para a OTAN, não sabemos quando, nós queremos sim entrar para a União Europeia, não sabemos quando, mas isso vai acontecer. Não venha nos anexar, porque você não é bem-vindo. E por outro lado, a Crimeia, que hoje faz parte da Rússia, é pequena, e aquele contingente de pessoas também não quer ajudar numa guerra que não vai ser vantajosa, sobretudo quantos jovens irão morrer na Crimeia. Então, esse cenário Putin conhece bem. Ele sabe que é muito diferente daquele de 2014 e ele precisa considerar. E é isso que muito provavelmente tem feito com que ele diga que vá, mas na hora ele sabe que o cenário não lhe é tão favorável assim. E por outro lado, os europeus e americanos vão reagir e muita energia será perdida. Também Putin sabe que os jovens russos de hoje não são os mesmos do passado. E eles não estão nem um pouco dispostos a perder a sua vida ou partes importantes do seu corpo numa guerra que não é a deles, né? Então, há sim um adensamento das tensões, volta ao início, há sim um momento de tensão, né? De atenção, desculpe, redobrado, um momento redobrado de atenção, mas as possibilidades de uma guerra não são tão grandes assim, tendo em vista esse contexto, que hoje é um contexto diferente daquele de 2014. E tampouco em 2014
o Ocidente estava tão unido para ajudar um país como a Crimeia, como está hoje. Então, meus amigos, nós estamos diante do que se chama em relações internacionais de uma diplomacia criativa. Claro que é muito provável que guerras aconteçam por razões as mais diversas, mas sobretudo pelo destempero de alguns chefes de governo, por decisões equivocadas, por estratégias mal traçadas. Bom, guerras podem e acontecem, mas também há ainda, naquele contexto, espaço para que Rússia e o Ocidente, aí representado pelos Estados Unidos e a Europeia, caminhem por estradas de reconquista da confiança, né? Ainda há espaço para discussões, como eu disse, de diplomacia e persuasão, para construir esses caminhos de confiança, de como manter aqueles militares ocidentais lá sem que isso implique em ameaça à Rússia. Ainda há espaço para arranjos e rearranjos em torno da paz. Saídas existem e são inexauríveis, desde que sentem na mesa de negociação pessoas realmente comprometidas com a paz e com a saúde e a segurança internacionais do mundo.